Olá, candidato ao exame do SEAG. Eu vou fazer uma breve consideração a respeito da prova de língua portuguesa desse semestre, começando pela prova de interpretação de textos. A banca, nesse semestre, ofereceu a vocês um texto bastante extenso, um fragmento de uma aula inaugural proferida numa universidade federal, ao contrário de semestres anteriores em que ela trazia fragmentos menores. Esse texto extenso não gerou, por sua vez, dificuldade de interpretação. Talvez a maior dificuldade esteja aí na questão da administração do tempo. Nós sabemos que a prova do SEAG é uma prova bastante trabalhosa e um texto longo deve ter gerado uma certa angústia nos candidatos no sentido de saber se o tempo seria ou não suficiente para resolvê-la toda. Mas era um texto fácil, acessível. As 5 questões a respeito do texto foram questões elaboradas bem ao perfil das provas anteriores. 4 delas trabalhavam termos ou palavras, aspectos do próprio texto, perguntando o seu sentido, a sua função, a sua interpretação. A questão 2 talvez seja a questão mais difícil porque ela exigia do candidato um conhecimento extra-texto, que era o contexto em que o linguista citado aí pela proposta, o Jacobson russo, o contexto que ele teria presenciado da queda do sonho socialista de justiça social e a ascensão do regime stalinista, um regime ditatorial autoritário. Mas enfim, não foi uma prova que deve ter gerado dificuldade aos candidatos, mas deve ter gerado algum trabalho aí de leitura e concentração. Já a prova de redação, ela abordou nesse semestre um tema bastante atual, que é o tema da queda da taxa de fecundidade nos países desenvolvidos. E a banca solicitava que o aluno, além de discutir essa questão, trabalhasse um exemplo de um país que não fosse europeu. Bom, em primeiro lugar, o aluno tinha que destacar que a taxa de fecundidade, associada à taxa de mortalidade e à taxa de migração, ela é responsável pela taxa de crescimento populacional de um país. No caso, quando essa taxa de crescimento populacional, essa taxa de fecundidade, ela cai a um patamar de mais ou menos 2,1, a população do país ela passa a evoluir mais lentamente. E num período de 2 ou 3 décadas, ela tende a diminuir efetivamente. É claro que as razões para a queda da taxa de fecundidade, elas são inúmeras, mas a mais evidente delas é a inserção da mulher no mercado de trabalho. Como consequência disso, nós temos a curto prazo um efeito bastante positivo, porque a taxa de fecundidade caindo, ela proporciona um maior equilíbrio na população, porque você consegue deixar equitativos a demanda, a produção e a atuação do Estado. Mas a longo prazo, ela traz uma consequência negativa. Por quê? Porque esse contingente populacional vai envelhecer e vai acabar gerando custos à sociedade, além da escassez de mão de obra. Então, alguns países europeus, por exemplo, vêm incentivando o processo inverso, vêm incentivando o aumento da taxa de natalidade. Alguns governos prometem, bonificam, né, as mulheres que engravidam, pagando quantias em dinheiro. Um país que poderia ser citado aí, não europeu, que vem enfrentando a mesma situação, é o Brasil. Uma pesquisa recente aponta que a taxa de fecundidade no Brasil vem caindo vertiginosamente, a um índice de 1,8 mais ou menos. Ou seja, a gente observa aqui a mesma tendência dos países desenvolvidos. Num primeiro momento, isso deve surtir efeitos positivos, mas a longo prazo a gente deve enfrentar aí questões como o aumento de custos e a escassez de mão de obra. Não era uma redação também difícil, né? Era uma redação bastante atual para quem acompanha as revistas, os jornais. É uma redação que está dentro da pauta dos assuntos mais discutidos, então as pessoas devem ter conseguido elaborar um bom texto. Eu convido vocês para checar a resolução por inteiro no nosso site e fico torcendo por um resultado positivo. É isso, grande beijo!